Se coloque de pé, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8. O texto diz: a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em próprio ato adulterano. A lei de Moisés nos mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Eu rogo ao Senhor para que através desta mensagem, através desta palavra, nós possamos aprender mais do Senhor aqui nessa noite, estarmos perto de Ti, sairmos daqui tendo a certeza de que o Senhor falou conosco, tanto através do louvor, como também através desta palavra. É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Geralmente, quando a gente pega um texto dos evangelhos, logo a gente pensa em milagres, né? Como eu citei aqui, quinta-feira passada, muitas vezes nós pegamos milagres de Jesus dentro dos evangelhos, né? E é claro que nos evangelhos não existem apenas milagres, existem também ensinamentos. E essa passagem do capítulo 8 do Evangelho de João, ela me chama a atenção porque eu também considero como um milagre. Só que esse milagre é um milagre diferente. Não é um milagre onde o pão foi multiplicado. Nós não temos aqui um paralítico que voltou a andar, ou um morto que se ressuscitou, né? Nós não temos aqui um cego que voltou a enxergar, um mudo que voltou a falar, um surdo que voltou a ouvir, né? O que nós temos aqui é um milagre diferente, que mais para frente desta mensagem, nós vamos ressaltar, vamos dizer assim, trazer à nossa memória que milagre é esse. Esse texto relata a história de uma mulher pega em flagrante adultério, como disse o próprio Jesus. A Bíblia ela não contém todos os registros daquilo que Jesus fez e falou. O Evangelho de João chegou a afirmar, me fugiu aqui a referência, que se colocássemos em livros tudo o que Jesus falou, e todos os seus milagres, é João que fala isso, encheríamos a terra de livros e mesmo assim seria insuficiente. Olha o peso da fala de João, né? Se você encher a terra de livros, o planeta de livros,
ainda assim seria insuficiente para descrever todas as palavras e todos os milagres realizados por Jesus. Então a Bíblia não contém tudo o que Jesus disse, fez, ou mesmo até ensinou. Os ensinamentos que o Espírito Santo de Deus, achou por bem deixar a igreja, são o que nós temos registrados nos 4 evangelhos. Então, em alguns momentos, para entender a história, nós vamos precisar usar de recurso paralelo. Quando eu uso um recurso paralelo, a Bíblia, eu preciso tomar muito cuidado, Porque um livro de história, um registro histórico paralelo à história bíblica, não é inspirado. Isso significa que não é certeza de ser uma verdade. Nós colocamos essas informações como teorias, certo? Acreditamos na Bíblia, amém? Qual é a história que você acredita? A história que está registrada no Evangelho de João, capítulo 8. As informações que a gente dá mais é uma teoria, para a gente poder conseguir entender talvez o que está acontecendo ali. Uma vez eu aprendi que nenhum milagre na Bíblia, nenhum acontecimento nos Evangelhos está lá em vão. Cada um deles está lá por um sentido. No período de Jesus, houve um historiador chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, a respeito de João capítulo 8, disse que muito provavelmente para nós, agora essa palavra muito provavelmente é nossa, olhando para os escritos de Flávio Josefo, essa mulher de João capítulo 8 seria Maria Madalena, ou Maria de Magdala, como era chamada a cidade em hebraico naquela época. Maria Madalena, após, segundo Flávio Josefo, essa experiência com Jesus no Evangelho de João capítulo 8, veio a se converter, e se tornar uma seguidora de Cristo. A comitiva que andava com Jesus não era apenas Jesus e os seus 12 discípulos, Havia Jesus, os 12 discípulos, haviam 2 servos, um deles depois, Matias, é eleito apóstolo em Atos capítulo 1, no lugar de Judas, que tinha se suicidado. E 3 mulheres, que Lucas chamou de Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e a outra Maria. Ou seja, a comitiva que andava com Jesus era uma comitiva composta de pelo menos 19 pessoas. Não era só os 12 discípulos. Segundo Flávio Josefo, após essa experiência, Maria Madalena veio a se converter e seguiu a comitiva de Jesus, caminhando junto com Jesus e com seus discípulos, recebendo também do ensinamento. Flávio Josefo une as 2 histórias porque Maria de Magdala era uma prostituta que caiu nessa situação de prostituição não por querer. Naquela época, uma mulher tomava esse caminho devido ao fato de não ter arrumado casamento, de ter sido largada pelo marido, eram situações que aconteciam, de viuvez, quando ficava viúva, e o irmão do marido não tomava a viúva como esposa, mulher naquela época não arrumava emprego, não tinha trabalho, era discriminada, o preconceito era 1 milhão de vezes mais forte do que o preconceito que as mulheres enfrentam nos dias atuais. A mulher sem um marido naquela época era um zero à esquerda, então ela acabava tendenciando a morte ou a prostituição. Então, segundo Flávio Josefo, Maria Madalena foi uma mulher que era envolvida com prostituição e ela veio a largar essa prostituição para caminhar junto com Jesus, e aí Flávio Josefo interliga essas 2 histórias. Pois bem, vamos olhar para essa experiência propriamente dita dessa mulher, que figuradamente nós a temos por Maria Madalena, Esse texto relata que escribas e fariseus pegaram uma mulher em flagrante adultério e trouxe ela diante de Jesus, enquanto estes ensinava aos seus discípulos num determinado lugar.
Os escribas e fariseus fazem isso na tentativa de pegar Jesus com algum erro, algum ensinamento que fosse contra Moisés, algum ensinamento que fosse contra as regras do judaísmo. Então, o que eles querem aqui, na verdade, é experimentar Jesus. E usam desta pobre mulher uma laranja, né? Uma vítima, um álibi para algo errado que eles queriam promover naquela situação, né? Eles pegam essa mulher, chegam com ela diante de Jesus e acusa a mulher. Fala assim: olha, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Nós temos testemunhas aqui de que ela foi pega em flagrante ou fragante, agora eu confundi, flagrante adultério, né? E que ela deve ser apedrejada até a morte. A lei condenava brutalmente adultério naquela época, naquele período. A lei de Moisés tinha como absurdo essas questões extramatrimoniais, né? Para o Antigo Testamento era algo inaceitável. Há um milhão de explicações para me poder justificar isso para você, que eu gostaria de fazer em tempo oportuno, num encontro de casais, por exemplo, né? Quando o homem une-se a uma mulher, a sua esposa, ele compartilha algo muito precioso com ela no matrimônio. Ele compartilha a alma. O homem com uma mulher, ele compartilha com ela e ela compartilha com ele a sua alma, o seu sentimento no matrimônio. Isso não foi criado por Deus para ser feito com duas mulheres, para não falar 10, 20, 30, 40, qualquer uma, o primeiro homem que encontrar pela frente, a primeira mulher que encontrar pela frente. Isso foi algo criado por Deus para acontecer uma única vez, né? Então, assim, por causa disso, o Antigo Testamento condenava esse tipo de prática. Condenava a tal ponto de dizer que a pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Como que era esse apedrejamento? O ancião da aldeia pegava uma pedra maior e jogava na cabeça do condenado. E os demais da aldeia, ou da vila, ou da comunidade, pegavam pedras menores e atiravam no condenado, como sinal de concordância àquela situação. A primeira pedra era a que matava, era grande sobre a cabeça da pessoa, para que ela fosse morta naquela pedrada. Por isso a expressão usada por Jesus, a primeira pedra. Porque a primeira pedra era o ancião, a pessoa mais velha, que era o juiz daquela aldeia, julgava naquela pessoa, e os demais julgavam pequenas pedras como sinal de concordância. E aí eles chegam diante de Jesus e falam: essa mulher foi pega, e a lei diz que é isso que deve ser praticado, feito. A lei aplicada a ferro e a fogo. A palavra relacionada a Deus nunca teve um meio termo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Para Deus ou é ou não é. A nossa geração, né, a nossa contemporaneidade, nunca foi uma geração tão medíocre, essa é a palavra, quanto agora. Qual que é o significado da palavra medíocre, né? Medíocre não quer dizer pequenininho, não. Medíocre quer dizer no meio, na média. É meio, não é e nem deixa de ser. Essa é a nossa geração. Uma geração que se converte, mas não leva o cristianismo a sério. E também não desvia. Não que ela deva desviar, né? Ela deveria levar o cristianismo a sério. E tanto para o Antigo Testamento quanto para Jesus, a palavra é uma só. Lembra de Deuteronômio?
Ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. Escolhei, pois, hoje a bênção e não a maldição. Deus fala para Moisés. Jesus vem e reforça, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, que passar disso é do maligno. Não existe meio termo. Não é? Ou é, ou não é. Muitas vezes, embora vivemos numa geração assim, a geração que ultrapassa a média, vamos dizer assim, muitas vezes quer levar o negócio a ferro e fogo. A pureza da legalidade. Ou é, ou não é. E reforço, não existe meio termo. Né? Não existe meio termo. Porém, quando nós vamos levar a lei dentro da sua pureza, é um dos ensinamentos de Jesus aqui nesse texto, eu não posso ter do que me acusar. O primeiro problema de quem está levando essa mulher diante de Jesus não é querer o ferro e fogo da lei. É não ter vida para poder acusar aquela mulher. O texto diz que Jesus escrevia sobre a areia, ensinando aos seus sobre o chão, ensinando aos seus discípulos enquanto chegaram com essa mulher. Há diversas teorias sobre o escrever na areia. O que Jesus estava escrevendo na areia? Eu tenho uma resposta para você nessa noite. O que Jesus estava escrevendo na areia, né? Entre tantas, há um texto na lei mesmo que dizia o apontamento dos pecados escritos no chão para depois ser apagado como sinal de perdão, né? Há quem diga que Jesus estava escrevendo o nome das pessoas que estavam ali. Falou assim, olha, aquele que não tiver pecado contra essa mulher, e começou a escrever o nome de homens que estavam ali e já tinham dormido com aquela mulher. Aí está lá a turma, Jesus escreve João, Zezinho, Joaquim, e o Joaquim, gente, é eu que estou na lista lá, deixa eu sair aqui e largar essa pedra e ir embora. São diversas teorias, eu gosto da terceira, agora que eu vou mencionar, né? Daqui para frente, no final eu explico aos irmãos o porquê dessa terceira teoria. Chegam diante de Jesus enquanto ele escrevia no chão, e coloca essa mulher diante de uma lei a ferro e fogo. Olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E Jesus vira para esse pessoal e fala para eles assim, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. São duas situações. Primeiro delas, tem um inocente ali. A pedra não poderia ser atirada. Quem é o inocente? Jesus. Jesus não se retira do lugar e fala assim, vai lá, atira a primeira pedra. Não. Onde colocar a mulher, aonde Jesus estava, ele fica e dá sinal de continuidade ao que ele estava fazendo. Ele volta a escrever no chão. Tem um inocente ali, a pedra não poderia ser atirada sobre um inocente, apenas sobre um culpado. Essa é a primeira verdade do texto. Sabe o que eu aprendo com isso para a minha vida? Tendo Jesus, o inocente, perto de mim, eu literalmente estou guardado pelo Senhor. Jesus me protege das pedradas, das acusações do diabo. Qual de nós aqui dentro dessa sala, ou assistindo essa mensagem, nunca recebemos uma acusação? Seja ela interna, na nossa mente, na nossa consciência. Você vai fazer isso? Mas você fez isso assim, assim ontem. Aí você, Jesus, o que eu fiz ontem que eu agora não posso? Quem nunca sofreu? Se você é cristão e nunca teve uma acusação no seu pensamento de algo errado que você fez,
Eu sou capaz de dizer para você que nem o Espírito Santo você tem. Qual crente não seria lembrado, acusado pela sua consciência, de seus pecados, alertado pelos seus pecados diariamente? Se nós, irmãos, vivêssemos sem pecado algum, para não ter do que se acusar, nem aqui você estaria. Jesus já tinha levado você para ele. Já leu Efésios 4? Efésios 4 diz que aquele que alcança varonilidade, né, varão, o que se torna varão perfeito, Deus o toma para si. Se eu estou aqui falando para você nessa noite, é porque eu ainda não sou perfeito. Senão Deus já tinha me levado para Ele. O cristão, que é cristão, quando erra, o pecado não pode ser constante, claro, mas quando erra, o Espírito Santo vai usar a consciência para acusar. Quando a minha consciência me acusa, eu lembro do inocente ao meu lado, do Emanuel, Deus conosco. Eu lembro que o sangue deste inocente me purifica de todo pecado. Não há pecado que este sangue inocente não possa me perdoar. Sua consciência te acusou? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? 1 João capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura alguém dentre vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sua consciência te acusa? O inocente te perdoa. Jesus está ensinando isso com a mulher adúltera. Quando ele manda atirar a pedra e fica perto dela. Jesus não está mostrando que salvaria apenas aquela mulher. Jesus está mostrando para os seus discípulos que futuramente, após a morte de cruz, salvaria a humanidade dessa mesma maneira. Essa mulher foi de fato uma privilegiada, né? Ela teve a graça, a proteção da graça sobre a vida dela antes da cruz. Qual de nós nunca fomos acusados por uma consciência? Não sei se você já leu Martinho Lutero. Tem um livro que chama Biografia de Martinho Lutero. Não foi ele que escreveu, foi os seus alunos que escreveram a seu respeito. Esqueci o nome do autor. Editor é Vida, Vida Nova. Na biografia de Martinho Lutero, conta-se um testemunho dele, né? Eu estou passando para você pelo preço que comprei, né? Pelo preço que li no livro. Então é uma parábola, entenda isso como uma parábola. Diz um testemunho de Martinho Lutero, lá da sua biografia, que uma bela noite, ele estava sentado na sua mesa, com o candeeiro aceso, a pena na mão, o tinteiro, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, para que aquilo alcançasse o povo, né? E enquanto ele escrevia no seu testemunho, ele diz que o diabo apareceu para ele. Ele conta no testemunho, o diabo apareceu. E diz ele que o diabo apareceu e desenrolou-se um rolo, cheio de coisas escritas. E falou para ele assim: você está traduzindo essa Bíblia aí? Esse aqui são os seus pecados. Martinho Lutero conta que no seu testemunho ele se levantou da mesa, molhou a pena na tinta vermelha, foi lá no final do rolo e escreveu assim: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando alguém te acusa, lembra do inocente. Já vi situações que, além da consciência, nós somos acusados por quem está perto de nós. O diabo, irmãos, não vai usar uma pessoa que você não conhece. O diabo vai usar alguém que está perto de você. Às vezes, sem a pessoa saber. Não estou falando de uma possessão demoníaca. Estou falando de uma seta maligna que talvez o diabo joga,
E a pessoa, às vezes, sem pensar, fala. Quantas vezes seu marido, sua esposa não te acusou? Mas você... né? Olha para sua esposa e faz igual Martim Lutero. Assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu já vi filho acusando pai. O senhor quer me dar lição de moral? Eu não vejo o senhor orando, eu não vejo o senhor lendo a Bíblia, só quer me ensinar. Fala para ele assim: sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aquela mulher está sendo acusada e o inocente está ali impedindo a primeira pedra. Nem se o ancião quisesse, em primeiro ponto, nem se o ancião quisesse, ele poderia atirar a primeira pedra, porque Jesus está ali. Se Jesus se levantar, saísse fora do local, vai lá, atira. O ancião podia pegar a pedra e dar com a pedra na cabeça dela. Mas Jesus fica lá, porque é Jesus que nos guarda, que nos livra diante das nossas acusações. Aprenda uma verdade bíblica para a sua vida. Levantou a mão, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo. Apóstolo Paulo para você: não há mais acusações para aquele que está em Cristo. Nós até cantávamos isso no passado, lembra? Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus. Nenhuma condenação há. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levantou a mão, desceu ao batismo, ou seja, fez a publicação de coração. Você levanta a mão, é o dia do coração, né? Se com a tua boca confessares, com o teu coração creres. Você crê com o coração no dia que você levantou a mão. Você confessa com a boca no dia do batismo. Fulano de tal, Silvio Celso Gomes Penido, você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Sim, aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inocente te livra das acusações. E para você que acusa, aprenda isso aí nessa noite. Sabe qual é o significado da palavra diabo? Acusador. É isso mesmo, a palavrinha tão feia, né? Nós demonizamos a palavra, colocamos ela em filme de terror, morremos de medo, mas o significado literal é acusador. Se você traduzir para a nossa língua, é acusador. O inocente está com você. Não há mais acusação. E se você acusa, é o diabo, né? Infelizmente. Segunda situação do texto, agora, nós já temos a primeira, o problema já estaria resolvido, mas nós temos a segunda situação do texto, aonde cada um larga a sua pedra e vai embora um por um. Segunda situação do texto. Ninguém pôde acusar aquela mulher por causa da fala de Jesus. Tem um erro nessa história. A mulher adulterou sozinha, irmãos? Não. Se ela foi pega em adultério, cadê o homem que adulterava com a mulher para ser apedrejado também? Aí Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, no original grego a palavra vem assim, ó, aquele que não tem pecado contra esta mulher, atire a primeira pedra. Qual é o pecado que esses homens têm, que eles deixam a pedra e vão embora para casa? Você sabe qual que é o pecado? Oi? Também, né? Mas tem um outro pecado. Tem um outro pecado. Não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Por que aquele testemunho lá ficou falso? Cadê o homem?
O Gleice citou bem, porque eu citei aqui até no começo, que tem uma teoria que diz que os homens que ali estavam adulteravam com aquela mulher. Isso é uma teoria de Flávio José, aceita por muitos. Mas qual é o pecado que faz eles deixarem a pedra e ir embora? Eles estão julgando aquela mulher de forma indevida. Quando Jesus fala a frase, quem não tem pecado, eles caem em si. Nós estamos pecando, porque o homem não está aqui. Nós estamos julgando essa mulher errado. A lei deveria ser aplicada aos dois. Isso é um pecado. Por isso que o ancião larga a pedra maior e vai embora. E os demais deixam as pedras pequenas e vão embora também. Jesus pega eles na situação equivocada que eles tiveram. Um julgamento errado, equivocado. Um falso, aquele testemunho era um testemunho falso, porque era só contra a mulher. Era só contra a mulher. Cada um dos acusadores deixa a sua pedra no chão e vai embora para a sua casa e deixa aquela mulher ali junto com Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Tanto o pecado quanto o diabo eu venço é com a própria palavra de Deus, bem interpretada, bem conhecida. Talvez as minhas convicções estão erradas, mas eu ainda tenho para mim que o que a igreja mais precisa no ano de 2023, e já há algum tempo, é de conhecimento verdadeiro a respeito da palavra de Deus. Porque os nossos conhecimentos por aí estão muito superficiais. A igreja hoje é dotada de muito autoajuda, pouca Bíblia, pouco compromisso com a palavra. As pessoas não querem servir a Deus de acordo com a Bíblia, as pessoas querem servir a Deus de acordo com aquilo que elas pensam. É a geração de Saul, purinha. O profeta mandou fazer assim, mas eu quero fazer desse jeito, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Não é assim. Gleice? Sim. Sim. Atira a primeira pedra. Você não tem pecado nenhum, você atira a primeira pedra. Só de falar, porque quando a gente usa essa expressão, ele está querendo dizer o seguinte: se você não tem pecado nenhum, você atira, não é a pessoa ter pecado, né? Na situação de Jesus aqui. É o pecado que está sendo cometido contra aquela mulher, do falso julgamento. Então, nessa segunda situação, eu preciso aprender que tanto o diabo quanto o pecado eu venço com Bíblia. Você está pecando? Começa a ler a Bíblia, você vai pecar menos, eu tenho certeza. Começa a estar na igreja, ouvir a palavra, prestar atenção na pregação, seja minha ou de qualquer outra pessoa. Tenha contato com a Bíblia, você vai pecar menos. As pessoas vão embora, aquela mulher fica sozinha. Jesus vira para ela e fala: onde estão os seus acusadores? Ela fala assim: tem ninguém, Senhor, porque eles estavam errando contra mim. A única pessoa que podia, naquela situação, jogar a pedra na cabeça daquela mulher era o próprio Jesus. Ele não tem pecado algum. E ele vira para a mulher e fala assim: nem eu te condeno, porque ele poderia. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Primeira resposta que eu fiquei de te dar durante esta mensagem, para a gente finalizar. Primeira, o que Jesus estava escrevendo sobre a areia? Não é importante. É isso mesmo. Insignificante. Porque o ápice da história não é o que Jesus está escrevendo na areia. O ápice da história é o nem eu te condeno, é a graça, é a misericórdia,
É o perdão que o Senhor está exercendo sobre a vida dessa mulher. Se Jesus estava desenhando um peixinho, um barquinho, escrevendo o nome das pessoas, falando alguma coisa aos seus discípulos, um código aos seus discípulos, não sei o que ele está, é insignificante. Porque o mais importante ali é a ação, a graça, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quantas vezes nós estamos apegados a coisinhas, e Deus tem graça sobre nós, Deus tem misericórdia sobre nós. A segunda ação que eu fiquei de responder você durante esta mensagem, qual é o milagre? Para mim é o maior que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, sem sombra de, não tenho dúvidas, o milagre do perdão. Ah, irmãos, eu prefiro ser perdoado do que ver 3 pães alimentarem 5.000. Ah, eu prefiro ser perdoado do que levantar de uma cadeira de rodas. Isso mesmo. Eu prefiro ser perdoado do que ser curado de alguma enfermidade. Eu prefiro ser perdoado do que me tornar rico. Eu prefiro ser perdoado do que ter uma porta aberta. Porque nenhuma dessas coisas que eu citei me leva ao céu, me aproxima do meu Deus. Mas o perdão sim. Ô meu irmão, antes a gente entrasse no céu com amuletas e cadeira de roda, antes a gente chegasse no céu, por isso que Jesus disse assim, cego de um olho, Jesus fala assim, teu braço te faz pecar, arranca, entra no céu sem um braço, mas não deixa de entrar, teu olho te faz pecar, arranca, ou atira, chega lá cego, mas não deixa. O perdão é o maior milagre que Deus tem para você. O seu pecado, o seu passado, perdão, podre, o seu passado terrível, foi julgado no mar do esquecimento, o seu nome escrito no livro da vida, e no dia que se fizer chamada, Ele vai chamar por você. Não há milagre maior do que esse na sua vida. Por isso que a mulher adúltera é um milagre, tanto quanto Lázaro ressuscitado 3 dias depois, tanto quanto a multiplicação de pães, o paralítico de Betesda, tanto quanto o cego à beira do caminho de Jericó, quanto a orelha de Malco, o vinho em Caná da Galileia. Essa mulher perdoada é um milagre. Nenhum perdão foi tão evidenciado no ministério de Jesus registrado nos evangelhos quanto esse. Tem a mulher que recebeu a cura e Jesus fala para ela assim, seus pecados estão perdoados. Nós enfatizamos a cura, 12 anos sangrando, Jesus curou, e a frase é, seus pecados estão perdoados. Em João 8 não há esse tipo de ação para tirar o perdão de cena. Não é o livramento de morte, aqui o negócio é o perdão do pecado. O livramento de morte Jesus fez simplesmente ficando no mesmo local que aquela mulher. O milagre aqui é o perdão. É o maior milagre que eu e você pode receber, a maior vitória. Ô meu irmão, Deus tem muita bênção para a sua vida, vai prosperar você, vai multiplicar, vai abrir a porta, vai curar. Mas o maior milagre que você sai por essas portas aqui hoje é a certeza de que você serve a um Deus que mandou o seu Filho para derramar o sangue no seu lugar e perdoar o seu pecado. Aleluia. Se você chegar na sua casa e tiver ovo frito, não tem problema, Ele perdoou o seu pecado. Se a lata estiver vazia, não tem problema, Ele perdoou o seu pecado. Se o carro estragou, não tem problema, Ele perdoou o seu pecado. É o maior milagre que nós podemos receber, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Enquanto nós oramos ao Senhor, se a Márcia puder ir tocando alguma coisa ali, feche seus olhos, curva a sua cabeça.
Não sei, irmãos. Eu quando venho pregar, ministrar, né, fique de olhos fechados. Eu não sei o que Deus quer quando Ele coloca uma palavra, seja no meu coração ou no coração de outra pessoa que estiver aqui pregando. A gente mesmo não sabe o que Deus quer fazer, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe o que Ele quer fazer na sua vida, com essa mensagem, com essa palavra de perdão. E Ele quer te perdoar nessa noite, Ele quer sarar a sua ferida de uma vez por todas. Ele quer lançar o seu pecado no mar do esquecimento. Amém? Ore ao Senhor, peça ao Senhor perdão, clame ao Senhor por perdão nessa noite. Oh Deus, nós oramos, ó Pai, ao Senhor, porque